Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 497. Então, Livro dos Médios, capítulo 14, Médios de efeitos físicos. Então agora é a questão número 162. Então olha só para ver. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas. Então, para se certificar da existência de fraudes da parte delas. Então, antigamente, quando eu digo assim, antigamente, 2022, vamos pensar se 50 anos atrás, eu acredito que 50 anos atrás, porque é muito bárbaro, né? 100 anos atrás, eu acredito que de 50 anos para trás, não acredito, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas naquela época, né, bem atrasada, a ciência psiquiátrica, principalmente, submetia esses pacientes a determinadas torturas. Tanto é que não só a ciência psiquiátrica, como também algumas religiões, e nós temos conhecimento da religião que mais torturou seres considerados hereges aqui na Terra, foi a religião católica, foi o catolicismo, aliás. Porque o catolicismo, se você fizesse parte do alto escalão, você era tido como um paranormal, um santo, né? Milagres, nunca como bruxo e feiticeiro, e nem um hereges. Mas se você não fizesse parte do alto escalão, do clero, você era tido como um bruxo, um feiticeiro, um hereges, por você professar ali que você se comunicava com o além, o mundo espiritual, que você conversava, que você ouvia os espíritos dos mortos, né? Então você era levado à fogueira, queimado, tua cabeça era arrancada do corpo físico, nas guilhotinas. Então nós sabemos muito disso. Então os cientistas psiquiátricos também naquela época, eles não ficaram longe, né? Então os tratamentos nos hospitais psiquiátricos naquela época eram dolorosos, era triste. O paciente que caía na mão dos psiquiatras naquela época, dos cientistas psiquiátricos, eles sofriam demais. Muitos pacientes morriam, porque não aguentavam os tratamentos de choque. A camisa, né? Aquela camisa de força, aquela coisa, né? Porque a pessoa dotada de várias faculdades mediúnicas, né? A pessoa dotada de várias faculdades mediúnicas, ele via espírito, ouvia espírito. Espírito, eu vou usar aquele termo para ficar mais fácil, porque eu não vou esmiuçar mais. Espírito se manifestava através daquele paciente ali, psiquiátrico,
que eles acreditavam ser um paciente psiquiátrico, mas não era paciente psiquiátrico. Aquilo ali era um fenômeno natural, devido às faculdades mediúnicas daquele médium, daquela pessoa. Então, naquela época, as torturas eram horrorosas, principalmente nos hospitais psiquiátricos, né? Então, olha só para você ver. A razão se revolta à lembrança, né? Aqueles dotados de conhecimento, né? A razão. Aqueles que têm conhecimento, bom senso, hoje em dia, esses dotados de bom senso, de conhecimento, né, das leis divinas, principalmente dotados do conhecimento da doutrina dos espíritos. Essa é a razão. Se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Então, eles achavam que era fraude aquelas manifestações, aquilo que aquele médium, vamos usar o termo, estava dizendo, então torturava ele ali até falar chega para ele, né, para ele se certificar se realmente ele estava falando a verdade ou se ele estava ali agindo como um impostor. Tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas. Então, essas experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, desestrutura as organizações sensitivas daquele médium no corpo físico dele, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Então vamos analisar o que aquele paciente ali está dizendo. Não é fraude, é a realidade. Só que os maldosos cientistas psiquiátricos naquela época submetiam eles a dolorosos processos de tortura para testar se realmente era fraude ou se não era fraudes, né? Medicamentos, camisa de força, choques, né? E muitos outros processos. Divaldo Pereira Franco conta que num determinado século, não vou nem dizer, os cientistas psiquiátricos naquela época, eles, para fazer com que o paciente, que aquela pessoa parasse, né, de dizer o que eles diziam, eu vejo, eu ouço, você entendeu? Que era verdade. Os cientistas, eles resolveram em determinada época encher um poço de uns 8 metros de profundidade e eles, pela metade, punha água naquele poço. 8 metros, 4 metros de água. E jogava os pacientes lá dentro. Aqueles que sabiam nadar sobreviviam. Os que não sabiam nadar morriam afogados.
Mas acontece que aqueles que sobreviviam, porque sabiam nadar, continuavam mesmo assim dizendo: eu vejo espírito, eu vejo espírito, eu ouço espírito. O que então eles resolveram? Olha como que a mentalidade é fértil, né? Resolveram jogar dentro daquele poço bastante serpente peçonhenta. Eu vou dizer assim, bastante cascavel, cobra, cascavel, peçonhenta. Aquelas que pica e mata. Porque a jiboia não é peçonhenta, porque ela não tem a peçonha. Ela não tem veneno. Então cascavel é. Então, simplificando. Então eles resolveram jogar lá dentro daquele poço uns 200 cascavel. Aí Edivaldo disse que tinha aquela questão. Aí eles jogavam também os pacientes que diziam ouvir e ver espírito. Para ver se eles estavam falando a verdade. Eles pegavam, jogavam lá dentro o paciente, vários pacientes lá dentro. Então Edivaldo disse que tinha aquela questão. Aquele que não, né? Aquele que não morria de afogamento, se conseguisse sobreviver ao afogamento, era picado pelos cascavel, pelas víboras peçonhentas. Então, de duas, uma. Ou você se afogava, ou você morria picado por uma peçonhenta. Olha a mente fértil das pessoas. Isso existiu na área, na ciência psiquiátrica. Num determinado século aí, Divaldo é quem narra isso. Agora, nós não vamos acreditar em Divaldo? É lógico que vamos, aí. Que isso? Né? O maior médium, o maior orador do mundo. Aqui está no Brasil. É nosso brasileiro aqui, é brasileiro como nós, como todos nós. Então, olha a fertilidade. Então, tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas. É lógico, desestrutura todas as organizações sensitivas do indivíduo, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Ora, a pessoa vai sair lá daquele poço ou vai sair daquele hospital psiquiátrico, depois dessas torturas, realmente ele vai sair louco. Né? É engraçado que eles dizem assim, que o espiritismo é uma fábrica de louco. O espiritismo é uma fábrica de louco. Mas diz isso quem não tem conhecimento. Porque se nós pararmos para analisar, 90% dos pacientes psiquiátricos são católicos, evangélicos, budistas, islamistas, de todas, 90% são de outras religiões. Agora, por que eles dizem que o espiritismo é uma fábrica de louco? Pelo fato da mediunidade? Sendo que também os evangélicos, os budistas, islamistas, os católicos, todos são médiums. Só que não aceitam que são médiums. Pelo fato de não aceitar que são médiums, já são loucos. São Pinel. São Pinel. Faça uma análise para você ver. Vai no hospital psiquiátrico e pede um relatório. Fala, eu gostaria de saber quantos pacientes tem no seu hospital psiquiátrico. Tem 100. Quantos são espírita? Espírita? Vamos dar uma olhada aqui nas fichas aqui. Olha, 100 tem só 8 que é espírita. E o resto? Católico,
budista, islamista, evangélico. Pelo contrário, o espiritismo, ele cura a loucura das almas enfermas, tanto dentro do próprio espiritismo, né, quanto fora do espiritismo. É a alma que enferma. Não é o espiritismo que enferma as pessoas. O indivíduo é que é enfermo, independente do espiritismo, porque nós somos independentes do espiritismo. O espiritismo não precisa de nós. Nós é que dependemos do espiritismo para a nossa autoevangelização. Fazer semelhante experiência é brincar com a vida. Fazer semelhante experiência é brincar com a vida, como eles faziam. O observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Ele não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe. Então, aqueles que estão familiarizados com os fenômenos dessa espécie sabem. Aliás, que eles são mais de ordem moral, mais de ordem moral do que de ordem física, e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Nossa Senhora, aí é um tapa na cara mesmo. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe. Aliás, que eles são mais de ordem moral. Então, esses transtornos é mais de ordem moral. Entendeu? Do que de ordem física. E que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Não precisa falar mais nada, né? Porque falar alguma coisa aqui é deturpar a sabedoria, o que Kardec, com tudo isso, quis dizer. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobreexcitar a imaginação. Olha só. Sobreexcitar a imaginação. Sabe-se que de acidentes pode o medo ocasionar e muito menos imprudências se cometiam. Olha só para você ver. Sabe-se que de acidentes pode o medo ocasionar e muito menos imprudências se cometiam. Não é verdade? Se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Agora, quem inventou os lobisomens e os bichos papões? Né? Dispensa comentário. Que não será, se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos
é o diabo? Olha só. Que não será. Se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo, os que espalham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Os que espalham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Porque isso é muito sério. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam. Não é verdade? Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então, a responsabilidade que assume pode matar. Então, a forma como a pessoa age e se comporta pode matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Aí a pessoa ouve tudo isso do pastor ou do padre, daquele crente e tudo mais, a pessoa vai e se mata. O medo, o pânico, desestrutura a pessoa de uma tal forma. Esta crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Ele está dizendo aqui do catolicismo. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo por queimarem o corpo que supunham possesso do diabo. Então, Kardec está falando a respeito de quem aqui, hein? É lógico que ele está falando do catolicismo. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo é que era preciso matassem. Eles tinham que matar era o diabo. Eles não tinham que matar a pessoa. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Né? Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem a este é um dever de moralidade e de humanidade combatê-la onde exista. Eu acho que dispensa comentário, né? Porque, como disse alguns segundos atrás, comentar o quê? Mais esmiuçado é impossível. Nós só temos que raciocinar. O que é lógico das fantasias, das ilusões, das perturbações, da falta de conhecimento, da ignorância de muitos seres, da falta de compreensão, da irracionalidade de muitos seres que, lamentavelmente, não é porque nos encontramos
no ano de 2022 que não exista, não, porque existe sim ainda alguns seres que comungam da mesma forma, poucos, mais menos. Até porque nós temos que tomar muito cuidado em 2022, não com esses externos, e sim com os internos, né? Mas como os internos? Porque hoje em dia, os maiores perseguidores, nós não as temos fora da doutrina espírita. Nós os temos dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina dos espíritos, né? Que é o próprio espírita, que se diz espírita, né? Então, o próximo comentário vai ficar para o próximo vídeo.